Hoje vamos começar a falar de artes, trazendo aí o conceito de arte, que é a habilidade ou a técnica para a criação de valores estéticos capazes de sintetizar os anseios e os sentimentos de determinado grupo ou pessoa, o indivíduo. A função da arte, ela pode ser dividida em três. Tanto a função naturalista quanto pragmática ou utilitária e a formalística. A naturalista traz uma proximidade com a realidade, ela é verossímil, ela é crível, ou seja, próxima da realidade, tem uma semelhança com a realidade, então por isso é naturalista, é mais natural, é algo mais alcançável, mais palpável. Quanto à função pragmática ou utilitária, ela é mais religiosa do que a artística em si. E a formalística, ela tem um interesse estético. Então, na naturalista tem algo mais natural, mais de acordo com a realidade mesmo. Na formalística tem algo mais estético, mais desenvolvido, mais complexo. E o pragmático ou utilitário é o mais puxado para uma questão do culto, Vamos falar assim, da utilitariedade da arte para dogmas religiosos, enfim, marcas religiosas, símbolos religiosos. Tem daí mais um utilitarismo religioso do que uma coisa artística. E começamos com a arte rupestre ou arte ritual, em que a gente percebe a arte desse tempo manifestada em rochas, que seriam no caso os murais daquele tempo. Os murais da pré-história eram as rochas, principalmente as das cavernas. Datam de 30 mil anos atrás, essa arte rupestre e seus vestígios. Sua gênese veio do desejo do homem de observar e imitar o que vê, desenhar o que queria que acontecesse, acreditando em ter. Então, o desenho, a arte, um caráter mágico. E eles utilizavam mãos e pés como carimbo da sua arte, do que foi posto na rocha, do que foi emitido, É tipo como se fosse a assinatura deles, A marca de quem deixou aquilo ali marcado. Temos aí também o grafismo abstrato. É uma memória viva do planeta, sobre a pré-história. E as características gerais eram as figuras zoomórficas, desenho de animais, como eles desejavam, como eles acreditavam no caráter mágico do desenho, eles desenhavam animais esses que eles queriam caçar, então eles acreditavam que desenhando tal animal iria favorecer a caça. Eles utilizavam painéis autênticos, densos, imagens mono ou policromáticas, ou seja, eles utilizavam somente uma cor ou eles utilizavam várias, lembrando que os materiais de pintura eram materiais encontrados na natureza. Utilizavam fibra vegetal, pulverização, cana, osso seco, minerais, animais, vegetais, para compor as cores, para compor a imagem, para compor a sua marca, de expor. E só para lembrar o que seria uma figura zoomórfica. É a comparação entre o ser humano e os animais. Então, consiste em comparar personagens a animais. Então, é como se o homem tivesse uma forma animal.
então aí, trazendo, né, após falar do que seria a arte rupestre, os seus marcos, as suas principais características, que seriam a crença no caráter mágico, o observar e imitar, as características de ser painéis autênticos, densos, individualizados, podendo ser mono ou policromáticos. Nós temos então aí, especificamente agora, falando sobre a pintura rupestre, que era feita com pigmentos de recursos naturais e é menos resistente que as gravuras. E por isso elas eram feitas em cavernas, em rochas escondidas, em rochas subterrâneas, em rochas que de alguma forma sofressem menos com o intemperismo. Então nós temos pinturas rupestres e gravuras rupestres. As pinturas elas são menos resistentes, então devido a isso buscam ambientes mais subterrâneos. Buscam não. São feitas em locais mais subterrâneos. Enquanto as gravuras, elas são as incisões na parede em si. São quando raspa, quando desenha, incidindo, com incisões na parede. Megálitos são pedras erguidas de modo de escultura, criando tipo de monumento. São as pedras organizadas de alguma forma em círculo, formando algum desenho, tendo alguma criatividade. E aí nós temos a arte da pré-história, dividida a arte no Paleolítico e a arte no Neolítico. No Paleolítico, que é a idade da pedra lascada, ao naturalismo, uma perspectiva, reproduz a natureza da qual o artista a capta, então aquilo imitar o que se observa. A crença de que mataria o animal real se representasse ele ferido no desenho. E é nesse período também que a gente tem a escultura de Vênus, com a cabeça como prolongamento do corpo, seios volumosos, ventre saltado e grandes nádegas. Considerada então a deusa da fertilidade, do amor e da beleza. E a Vênus, eu digo que ela pode ser utilizada na redação como repertório sociocultural, tanto na parte de falar sobre a obesidade, quanto na parte para falar sobre padrão de beleza. Quanto à obesidade, a gente pode fazer uma contradição no fato de que, nesse momento, né, no momento pré-histórico do Paleolítico, a escultura Vênus, ela representava a visão do ser humano naquele momento, de que um corpo avantajado, volumoso, era algo bonito, era algo que significava beleza, amor e fertilidade, então são coisas boas. Mas que, por outro lado, dependendo do excesso desse volume, é prejudicial à saúde, é prejudicial à pessoa mesmo. E quanto aos padrões de beleza, também criar uma contradição de que na anterioridade os volumes eram valorizados, eram vistos como belo. E hoje já não é bem assim. Hoje há procedimentos até mesmo de tirar as costelas para ficar bem acinturado, enfim. Faz essa comparação entre os tempos, né, trazendo essa contradição durante a história da humanidade. Então temos aí Vênus como um repertório sociocultural muito válido e importante para esses dois temas e que também a gente pode encaixar em outros se a gente começar a pensar bem. A arte do Neolítico, que é a idade da pedra polida, Como não me atrapalhar a arte do Paleolítico, a arte do Neolítico? Se a arte da pedra polida, tinha de tudo para lembrar o pele paleolítico.
mas não é. Nesse caso, o P de Polida se refere ao N de Neolítico. Então, vamos supor que a idade da pedra de Polidã, vamos supor assim, Polidã. Aí, no final, esse N vai nos remeter ao N de Neolítico. E é o período onde se iniciou o sedentarismo, o cultivo da terra, a domesticação dos animais, a manutenção das monadas, o surgimento das primeiras instituições como família, divisão do trabalho, começa aí também a tecelagem de panos, a fabricação de cerâmicas, as primeiras moradias, os domes, que seriam as mesas feitas de pedra, o atrito de metais para gerar o fogo, a abstração e a racionalização. Então a gente começa a ver já um avanço do comportamento humano, ele já se aprimorando, já criando formas de sobreviver, já criando formas além da necessidade de sobrevivência, mas aproveitando a natureza. Então, como marco do Neolítico, a gente tem as novidades mais avançadas, que é poder habitar em um local, criar nele suas vantagens, e aí não fica no nomadismo, né? De ir pra ali, né? Pra ali, fica fixo, fica sedentário. Começa o cultivo da terra, a domesticação dos animais, que aí eu vejo também a arte neolítica pra gente utilizar o seu contexto na parte do sedentarismo. Dizer que a partir do momento em que o homem ele encontrou uma forma de ficar parado, de não ficar se mudando, de não ficar inovando, enfim, no sentido de, eu vou conhecer ali, que ele decidiu, ele percebeu que ficar parado, ter um tempo ali é mais tranquilo, já levou o homem a começar o sedentarismo daí. Fala também sobre a domesticação dos animais, quando for o caso de maus tratos dos animais, enfim. Além disso, né, a arte neolítica tem um estilo simplificador e geométrico das formas, com figuras que sugerem vida coletiva e tem a função utilitária do objeto, a beleza e a escultura de metal. Quanto às culturas ancestrais, nós temos a pré-cambriana, a Santarém, acho que as culturas ancestrais da gente são os pré-cambrianos, cultura marcada pela arquitetura, a arte e artesanato dos povos nativos das Américas, como os indígenas e os maias. Tudo o que resta das grandes civilizações do período anterior à colonização do continente americano pelos europeus. Então, tudo o que resta que aconteceu antes da colonização, toda a arte, toda a arquitetura que nos restou é chamada de cultura ancestral pré-cambriana. Os objetos tinham funções definidas, eram funções mágicas ou religiosas e também artigos ornamentais. Então, templos, casas, esculturas, crença, ciência, cerâmica, máscara, dança, fibra de plumária, enfim. Quanto à cultura de Santarém, quando eu falo da pré-cambriana, né, é tudo que resta das grandes civilizações do período anterior à colonização. Então, é tudo o que resta das astecas e dos incas, das grandes civilizações. Agora, a cultura Santarém, ou a cultura indígena, é mais remetente à cerâmica refinada, é o antroposomorfismo e o sexo masculino, como marcos da cultura Santarém, ou seja, da cultura indígena. Pré-cambriana, tudo que restou das grandes civilizações antes de suas colonizações.
da colonização, mais precisamente, né, do continente americano, já que a gente tá falando das grandes civilizações do continente americano. Temos aí também a cerâmica marajoara e a escultura. A cerâmica globular, zoomórfica, antromórfica, que é quando eu misturo o antropomórfico é semelhante ao homem, do aspecto e aparência semelhante à espécie humana. Entendi nada essa explicação aqui. É semelhante ao homem, de aspecto e aparência semelhante à espécie humana, características humanas. Então é quando eu atribuo algo à característica humana. Aqui eu atribuí a um porco características humanas. Eu atribuí a um peixe as características humanas. Eu atribuí a uma vaca as características humanas. E já o zoomórfico é quando eu atribuo ao homem características de animais. Mas ao contrário, antropomórfica. Então, só para reforçar que na pré-história, né, na parte paleolítica, o que prevalecia era o quê? O zoomorfismo. Mas já que mais adiante, tanto o zoomorfismo quanto o tanto a característica zoomórfica quanto a antropomórfica aparecem. A cerâmica utilizada em ornamento e decoração possui pinturas, linhas de corte e variedade de estilo. A cerâmica marajoara, ela tem tinta vegetal, mineral, exuberância e beleza, estímulo policrômico, complexo, rico em orçamentos gráficos, traços. Pode ser simbólico, mítico, religioso, utilitário e ritualístico. A escultura possui uma exuberância ornamental, simbólica, como a pedra calendário. A arte a Marrakech é a mais simples e a mais realista. Temos também a arte pré-cabralina, que é a manifestação indígena, tradição social, de uso, objetos, pintura do corpo, rituais, músicas, utilizando a argila para corantes naturais. Então nós temos na nossa cultura ancestral a pré-cambriana, que é o que nos restou dos incas e dos astecas, a cultura santarém, que é a indígena, só que uma coisa mais complexa, mais refinada. E temos a pré-cabralina, que é mais o dia a dia indígena, as manifestações. E temos aí agora, pulando já para outra parte, temos também a arte têxtil, que é quando a gente fala da tecelagem, da costura, da arte plumária. Temos as máscaras, que eram largamente utilizadas para cobrir os rostos dos mortos, para substituir o rosto com a expressão física. Havia também máscara de dança, enfim. Tinha a máscara da Amazônia, que era dos índios, símbolo da tribo. E tinha também as máscaras africanas, que eram utilizadas nos rituais e cerimônias tradicionais da África. Então, são elementos culturais de extrema importância para os povos que integram a África. A máscara é possivelmente o mais simbólico elemento da linguagem cênica. Seu uso provavelmente remonta à representação de cabeças de animais rituais primitivos, quando ou o objeto em si ou o personagem que usava representavam algo misterioso ou um misterioso poder.